Fala, meu povo, tudo tranquilo? Hoje estou aqui num cenário diferente para gravar esse vídeo para vocês. Por que que eu estou nesse cenário? Nem sei por quê. Eu decidi vir para casa mais cedo hoje um pouco e vou gravar um vídeo, talvez fique um pouco mais longo esse vídeo hoje. O que que eu vou falar nesse vídeo? Eu quero trazer para vocês assim os números, tá? Coisas que muitas vezes o pessoal não fala aí. Muitas vezes mostram resultados absurdos, mostram uma realidade que não é a realidade. Mostram uma fantasia aí, tá? Então o que que eu quero trazer para vocês hoje? Os números que nós temos, dependendo de como tu escolhe as tuas corridas, de como tu seleciona as tuas corridas. Trazendo esses números para carros alugados ou para um carro financiado. Eu nem vou colocar aqui a situação do carro quitado, porque a situação ainda melhora um pouco, tá? Mas não vai mudar muito para o carro financiado. Porque o carro quitado, tu já investiu aquele valor, ou em algum outro momento financiou, pagou aquelas parcelas, né? E o carro financiado, na minha visão, claro que se tu tiver como comprar um carro à vista, eu não sei se vale a pena tu colocar no Uber, mas enfim, fica melhor, né? Tu não tem parcela para pagar todo mês. Mas com o carro financiado, tu tá pagando esse carro com o trabalho no Uber, né? Então, eu sempre achei, sempre vou achar melhor, se tu tiver como, financiar um carro do que um carro alugado. Porque os custos, tanto do alugado quanto do financiado, eles são assim relativamente parecidos, tá? Mas os custos do alugado são maiores mensalmente, né? E tu tem a vantagem de andar com um carro seminovo, normalmente né? Normalmente, esses números que eu coloquei aqui são números se tu alugar um carro particular ou nessas pequenas empresas. Se tu for alugar numa Localiza, Movida, essas outras empresas aqui na região de Itajaí, Balneário Camboriú, é mais caro. Além de ser mais caro, tem quilometragem limitada, que na minha opinião daí já não vale a pena tu pegar esse carro assim. Foi o primeiro carro que eu trabalhei, era um carro da Localiza e tinha uma quilometragem limitada. Agora eu nem me lembro mais, acho que era 1.250 por semana. Se ultrapassasse aqueles 1.250, tinha que pagar um valor a mais ainda. Já era um absurdo a semana, né? O valor da semana, o aluguel semanal já era um absurdo. Na época já eram uns 600 contos já, há 2 anos atrás. Agora tá 700 e pouco. Tá, mas enfim, não vamos nos prolongar muito nesse vídeo. Eu trouxe aqui os cálculos com 3 cenários de valores de corridas que tu pega, tá? Por exemplo, como é que tu trabalha? Eu vi um vídeo ainda de um cara aí, cara lá de Porto Alegre, que até foi inspiração para mim fazer daí o meu cálculo, né? Ele usou outra base de cálculos e ele usou, dando um exemplo, de R$1 o quilômetro. Tu pegar corridas a R$1 o quilômetro. Cara, eu nem ligo o carro. Aqui eu nem ligo o carro. Eu sei que a realidade de cada lugar tem uma realidade. Por exemplo, lá no litoral norte do Rio Grande do Sul, se tu ficar escolhendo corridas de R$2 o km, cara, tu não vai fazer. Olha, eu acho que não faz R$150 por dia. Não faz R$100 por dia. Só que daí lá é outra realidade. Lá já tem os aplicativos locais. Lá tu já faz corrida por fora, que é bem mais em conta. Por quê? Porque cidade pequena, todo mundo se conhece, enfim. Mas tem cidades que tu vai fazer
R$ 1 e pouco km. Eu nem trouxe esse cenário, porque eu já falo mais pro pessoal daqui, mas eu sei que existem cenários e cenários, né? Cidades e cidades. Aqui em Itajaí dá para rodar na casa de 2,50 o km, dá sim. No final do dia, é claro, né? Eu digo, tu chegar no final do dia e ter esse resultado de R$ 2 para cima, que já é um resultado bom. Eu já fiz dias aqui de fazer quase R$ 3 o km no valor geral do dia. E eu vou tentar colocar aqui, tá? Teve um dia que eu fiz, esses dias aí, uma sexta-feira, fiz 524, se eu não me engano. Nesse dia, deu quase R$ 3 o km, porque eu rodei 100 e alguma coisa, uns 180 km, se eu não me engano. Mas enfim, eu quero trazer o cenário geral aqui para vocês. Vamos supor que tu trabalha 26 dias, estou dando um dia de folga na semana, né? Eu às vezes nem tiro, mas daí um dia ou outro trabalho um pouquinho menos. Vamos colocar como base de cálculo R$ 300 por dia. É uma realidade bem alcançável aqui na região, tá? Bem alcançável. Tu pode trabalhar com uma meta de 400 aqui, dá para pegar, só claro, tu vai ter dias que tu vai ter que sair cedo e voltar tarde para bater esses 400 pila, tá? Vai ter dias que tu vai bater mais fácil, é aquela coisa. Mas assim, R$ 300 na média, né? Eu digo sempre na média. R$ 300, 3 vezes 6, 18. 1.800 na semana. É alcançável, cara, bem alcançável, tá? Vou te falar que não é nada absurdo. 300 por dia, bruto, 7.800 mensal. 7.800 em 30 dias, né? Tem meses que tem 31, tem meses que tem 30. Se tu rodar a 1,50 o km, que são, vamos dizer que a maioria das corridas são nessa casa aí, tá? A maioria das corridas é 1,50, 1,60, 70. Hoje foi um dia, hoje é o último dia do mês, dia 30 de setembro. Ou 31, sei lá. Que eu trabalhei e assim, ó, cada 10 corridas, 9 era 1,30, 1,40 o km. Eu não pego. Não pego. Para mim pegar essa corrida, eu tenho que fazer como hoje. Eu fui lá na Praia Brava levar minha esposa. Tava descendo a lomba lá, tocou uma lá adiante pro centro, que era o lugar que eu tava indo. Eu já ia vir pro centro. Se eu não achasse corrida, eu ia vir em casa. Ia fazer um negócio aqui pelo centro. Tocou aquela corrida, 1,20, se eu não me engano. Peguei a corrida e fui no embalo. Entendeu? Mas, claro, a corrida em si tava dando um valor bom até. Mas eu tinha um baita de um trecho para pegar aquela corrida para levar o passageiro. Enfim. Pegando corridas a 1,50 km, tu vai ter que rodar 200 km por dia para fazer 300 pila. Tá, meu querido? 300 pila. Para isso, tu vai ter que rodar 5.200 km no mês. Eu botei aqui uma média de 12 km por litro, tá? Que é o meu, talvez faça uns 13, até 14 talvez. Mas tem na média é esse aí, tá? Carro para Uber que faz menos de 12 por litro já não é um carro bom para Uber, na minha visão. Tu vai gastar 433 litros por mês de gasolina. A 6 pila, porque aqui tem lugares a 5,85, tem lugares até 6,27. Então, né? Deixamos por R$ 6. Tu vai gastar R$ 2.604 de gasolina. Tá? No mês. Vamos lá, né? Tu fez 7.800 no mês. Gastou 2.604 de gasolina. Tá? Aí vamos lá. Cenário do carro alugado. Esse cara já paga aqui na região, no mínimo,
R$ 650 por semana. R$ 650 por semana, R$ 2.600 por mês. Ele vai pagar mais R$ 2.600 e 604, né? 2.600, 2.600 de combustível, que é só essa preocupação do cara com o carro alugado, que é o combustível e o aluguel, menos os R$ 7.800, vamos ver quanto é que dá aqui, que eu já anotei. Vai sobrar pro peão R$ 2.596. Então o que acontece? Ele vai fazer 7.800, 300 pila por dia, é bem trabalhadinho, não é tão barbado, não é tão absurdo, mas também não é barbado, tá? Não é tão simples, tem que rodar, tem que rodar. A 1,50 km tu vai fazer em menos horas, muito provavelmente vai fazer em menos horas, mas é uma outra questão. Eu nem botei aqui porque eu não faço, aqui a gente não trabalha por hora, né? Eu sempre olho, é óbvio, né? Sempre olho quando eu vou fazer uma corrida. Às vezes tá pagando R$3 o km, 5 km, R$3 o km, 15 pila. Tá bom, só que às vezes tá dando 40 minutos. Aqui dentro da G, às vezes dá 30 minutos para te fazer 5 km. Então tem que olhar isso, é claro que tem que olhar isso, senão não vale a pena. Mas vamos lá. Ele trabalha dividido em 3. Esse cara que faz a 1,50 km, corridas de 1,50 km, né? Ele trabalha dividido em 3. É 2.600 para ele, 2.600 pro dono do carro, né, pro cara do aluguel, e 2.600 pro dono do posto de combustível. E aí, tu acha que vale a pena rodar, fazer 300 pila por dia pra ficar com 2.600 limpo na mão? Já é mais do que o salário base por aí. A base por aí aqui em Itajaí é 1.900, 2.000, 2.100, 2.200. Claro que tu pode evoluir, tem opções aí para te fazer uma graninha boa. Mas no cenário do carro alugado, tu ainda tem esse carro à tua disposição no tempo que tu não tá trabalhando, né? Que é pouco. Mas enfim, aí vamos para o cenário do carro financiado. Eu coloquei mais ou menos a minha parcela, que é R$ 1.300, tá? Os custos, né? Os custos. A mesma quilometragem lá, o mesmo valor de combustível, o que muda aqui é o custo, que lá é só o aluguel, o valor do aluguel, e no carro financiado é o valor da parcela, eu botei. Eu pesquisei o valor mais ou menos de um seguro e botei a média. Aqui talvez fosse até mais barato do que esse valor que eu estou botando, 1.300 por ano para o Cherokee, por exemplo, o Cherokee aquele 2018. Botei 1.300 por ano, mas pode ser mais barato. Eu nem pago, Eu acho que não faz muito sentido o seguro, na minha opinião. Depois em um outro vídeo eu explico por quê. 1.300 por ano, 110 por mês. Mas é claro, em São Paulo já vai para uns 2,5 esse valor. Numa cidade bem tranquila, interior, já vai baixar mais também. IPVA, o meu IPVA é R$1.000 no ano, 84 por mês. Eu coloquei assim, ó, fiz aqui um cálculo bem breve. Um jogo de pneus por ano, uma troca de óleo por um mês sim, um mês não, né? Nessa base aqui, rodando 5.000 km por mês, mais ou menos, eu vou precisar fazer uma troca um mês sim, um mês não. O meu é 10.000 km. Tem carro aí que é 7, que é 8.000 km, mas 10.000 tá de boa. E um custo variável por ano de variáveis, uma pecinha aqui, outra ali, claro, contando que não vai estourar o teu motor, que daí deu uma complicada, mais 2.000 por ano. Somando isso tudo, deu 383 de manutenção por mês, tá? Coloquei mais ou menos essa base aí, 383 por mês de manutenção. Esse cálculo vai servir para os 3 cenários. O que vai mudar
nos 3 cenários vai ser o preço da gasolina, porque vai mudar a quilometragem. É claro que também trabalhando a R$2 o km, vai mudar a quantidade de manutenção que tu vai ter que fazer no teu carro, a quantidade de troca de óleo, tudo vai mudar e vai diminuir o preço ainda. Mas enfim, eu nem vou, não, porque daí ia ficar muito extenso, muito detalhado. Eu não fiz esse cálculo. O pessoal tá um calorão em Itajaí hoje. Pelo menos eu tô com calor. No primeiro cenário ali de R$1,50 km, esse cálculo que eu acabei de falar para vocês, com a gasolina, deu 4.481 de custo mensal. Com os 7.800 que tu fez nesse mês, rodando a 1,50 km, fazendo 200 km por dia, fazendo R$300 por dia, tu gastou 4.481. Te sobrou, pro cara que tem um carro financiado, 3.319. E para mim, na minha visão, a vantagem do carro financiado, tu já tá ganhando um pouco mais. No cenário do alugado, tá dando 800 contos de diferença, R$700 de diferença. Isso, R$700 de diferença. E no final da história, cara, por mais que o teu carro tenha depreciação, porque eu nem conto isso, porque o carro tem depreciação, eu paguei 50 mil nele, quando eu parar de fazer Uber e for vender, ele tá valendo 30. Mas cara, ele se pagou com o trabalho. Esse carro se pagou com o trabalho. Na minha opinião é isso. Essa depreciação para mim não conta. Eu nem coloquei nesse cálculo. Porque o carro tá se pagando, tá aqui, ó, tá no custo do mês. O valor do carro, tá aqui, ó, o valor do carro, 1.300 da parcela, entendeu? Se fosse eu contar depreciação, eu teria que botar do meu bolso de fora, de algum outro lugar. Por exemplo, o cara que tem um carro quitado. Resumindo, já tá bem longo já o vídeo. No cenário mais possível, mais provável, é o cenário mais fácil de alcançar, mas eu vou te falar, aqui em Itajaí, se souber trabalhar nos horários certos, tu consegue alcançar o terceiro cenário. Mas vamos pro segundo aqui. O segundo cenário, R$2 o km, tu vai rodar 150 km por dia. O que vai mudar para o primeiro cálculo é que tu vai rodar, em vez de 3.900 por mês, em vez de 5.200 por mês, tu vai rodar 3.900 por mês. Vezes 12 km por litro, dividido por 12 km por litro, vai fazer 325 litros a R$6, vai dar 1.950 por mês. Que já vai dar uma diferença lá naquele cálculo, que é o cálculo geral, né? 7.800, o cálculo do aluguel, menos 4.550, que é o aluguel mais a gasolina. Já em vez de sobrar 2.596, vai sobrar 3.250. Já melhora um pouquinho, rodando a R$2 o km com um carro alugado, tá? No carro próprio, financiado, rodando a R$2 o km, o que muda naquela lista, a mesma coisa, o que muda o valor da gasolina. De 7.800, em vez de ter um custo de 4.481, tu vai ter um custo de 3.827. O lucro já vai mudar de 3.319 para 3.973, já está quase 4.000 limpo no mês. Já não é ruim. E um cenário que eu tenho feito aqui, eu vou trazer, se eu conseguir colocar nesse vídeo eu vou botar, se eu não conseguir eu vou trazer num próximo vídeo, tá? Não prometo. Esse vídeo vai ficar longo para eu ficar editando ele. Com o cenário de tu selecionar bem as corridas e pegar corridas a R$2,50. Aí que tá um exemplo, tá? Hoje eu fiz corrida a 5,50 o km. Uma só, é claro. Fiz outra a 3,55. Fiz outra a 1,96. Fiz outra a 1,88. Entendeu? Eu até queria ter printado e eu esqueci. Depois que eu tava já na corrida que eu lembrei. Mas eu posso mostrar pra vocês. Vou tentar colocar aqui. Tá? Então,
esse cenário de 2,50 km é assim. É tu pegar um tirão longo, às vezes a R$2 km, porque tem, tá? Não é toda hora, mas tem. Dá pra bater esses 2,50 km. Dá pra bater uns 2,50 km no geral. Vai pegar corridas a 1,80 e vai pegar umas curtinhas ali a 3 pila, 4 pila. Dá. Pior que tá aqui em Itajaí dá. Tá? Trabalhando nos horários certos. Se tu trabalhar na hora da tarde, na baixa demanda, à noite na baixa demanda, a parte da noite tem uma parte melhor, fica muito difícil, tá? E aí o que acontece? Tem algum dia que tu vai bater R$2 o km, tem outro dia que tu vai bater quase 3. Faz esse cálculo, de repente tu consegue alcançar lá. Fazendo esse cálculo aí, no cenário do carro alugado, tu vai tirar, né, diminuindo aqui o 7.800 para 460, porque o que aconteceu? Mudou lá também, né? 120 km por dia. O desgaste do teu carro já vai ser bem diferente, tá? Ah, mas o carro é alugado. Não tô nem aí pro desgaste. Mas tem o custo do combustível. Quanto menos quilômetro tu rodar e fazer mais dinheiro, menos tu vai gastar de combustível. Tu vai ter mais lucro, tá? Nesse terceiro cenário, 120 km por dia, fez 3,120 por mês, tá? 3,120 por mês. Agora, dividido pelos 12 km por litro, deu R$1.560 de gasolina. Aí já muda o cenário. O cara do carro alugado já vai colocar o lucro dele para 3.640. E o do carro próprio vai ter o lucro de 4.363. Já deu uma melhorada. Tá entendendo? Lembrando que isso aqui é né? Eu tô fazendo uma média, né? Porque é muito variado. Vai fazer R$300 um dia, vai fazer 400 no outro, pode fazer daí. O que acontece? Tem que levar essa média de 300. Eu já fiz aí semana passada, se eu não me engano, deu 2.300. Agora essa semana, que foi a última semana do mês, já não sei, eu bati 1.700, se eu não me engano. Que seria aqui já quase batendo esse cálculo. E com quilometragem boa. Tá? Eu cuido no trabalhar, eu não saio aceitando tudo. Só saio aceitando tudo que nem esses dias que eu fiz ali. 3 dias, eu peguei quase todas as corridas, fiquei com quase 80% de taxa de aceitação, mas eu bati em 3 dias uma meta de R$400. Daí se equivaleu, entendeu? Fora que daí eu corri bastante, fiz um valor bom. Se não me engano foi na semana... Não foi na semana que eu fiz os 200. Tá, mas enfim. Dá pra te fazer com esses cálculos, trabalhando no claro, dá pra te fazer um bom lucro. Agora, se tu trabalhar de qualquer jeito, meu querido, tem cara que diz assim, não, eu faço 10 conto no mês. A minha esposa que vem me falando às vezes aí, ela pega os caras aí, pega um Uber pra ir pro trabalho, alguma coisa, às vezes não posso buscar, ela vem de Uber. Ah, o cara disse que faz não sei quanto por dia. Mas e o cálculo do custo dele? Às vezes ele nem faz, ele acha que está ganhando uma grana aí, mas nem está ganhando nada. Está ganhando bem menos que aquilo, tá? Então é isso aí, pessoal. Já ficou bem longo, vou tentar dar uma editada, uma melhorada ali para ficar um pouco mais curto, mas enfim, se tu acompanhou até aqui o vídeo, porque tu gostou desse conteúdo, então deixa o teu like, ativa o sininho, comenta aí embaixo, tu já tinha feito esses cálculos, tu já tem essa noção. Cara, é muito importante trabalhar no claro. Valeu, galera, até a próxima.